No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que se despede da corte esse mês, faz discurso surpreendente em que elogia André Mendonça e Augusto Aras, favoritos à sua vaga na corte. Suposto representante de empresa que negociara vacinas com o governo sob denúncias de corrupção, Luiz Paulo Dominguete presta depoimento confuso à CPI da pandemia e é acusado por parlamentares de inventar episódio para proteger o presidente Jair Bolsonaro. Atos pelo Fora Bolsonaro voltam às ruas neste sábado para ampliar pressão sobre o presidente após denúncias de corrupção. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 2 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O depoimento ontem do policial militar Luiz Paulo Dominguete, que diz ser representante da empresa Davat Medical Supply, responsável por intermediar contratos para a compra de vacinas contra a Covid-19, convocado às pressas pela CPI da pandemia no Senado para explicar a acusação de ter recebido uma proposta de propina por parte do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, para a aquisição de 400 milhões de doses do imunizante do laboratório AstraZeneca, deixou uma série de fios soltos. A questão é que sabe-se lá por quê, se por orientação de algum aliado do presidente Jair Bolsonaro ou na intenção apenas de aparecer diante da CPI, em determinado momento o depoente tentou desqualificar o deputado Luiz Miranda, que denunciou, ao lado do seu irmão Luiz Ricardo, servidor do Ministério da Saúde, um outro suposto caso de corrupção envolvendo o governo na aquisição das vacinas Covaxin, ao reproduzir um áudio do parlamentar que teria sido enviado ao representante oficial da Davat, o empresário Cristiano Carvalho, sobre alguma negociação que não ficou clara. Logo, levantou-se a hipótese pelos governistas de que o deputado também estaria participando de transações para a compra de vacinas, tese que foi desmentida prontamente pelo próprio Luiz Miranda e pelo empresário, ambos negando à imprensa que esse áudio tratasse de imunizantes, mas sim de outros negócios do parlamentar. Aliás, eles dizem que a gravação foi editada. Após a polêmica, os senadores da comissão decidiram apreender o celular de Dominguete para que ele fosse periciado. Afora esse episódio, não houve grandes revelações, além daquelas que já haviam sido indicadas na entrevista que o policial deu ao jornal Folha de São Paulo, divulgada na última terça-feira. Ele garantiu que o pedido de propina de $1 por dose da vacina foi feito durante jantar em um restaurante que fica em um shopping de Brasília no dia 25 de fevereiro, que contou com a presença, além de Roberto Ferreira Dias, do tenente-coronel do Exército Marcelo Blanco, que foi assessor no Departamento de Logística do Ministério da Saúde. A impressão que deu a todos que acompanharam o depoimento é que Dominguete, bolsonarista convicto, teria sido orientado a inventar essa história de propina para que o governo pudesse, além de desqualificar Luiz Miranda, se livrar do ex-diretor de logística da pasta, alguém que Bolsonaro já queria demitir há tempos, mas não podia por pressões do Centrão no Congresso. Parece que é mais uma articulação criminosa da gestão do ex-capitão na tentativa de salvar sua pele. Fato é que, neste sábado, os brasileiros voltarão às ruas para exigir o fora Bolsonaro.
Os atos convocados pelas centrais sindicais vão acontecer em todas as capitais e diversas cidades do país. Aqui no Rio de Janeiro, a concentração se dará a partir das 10 da manhã, novamente junto ao monumento Zumbi dos Palmares, no centro. A todos vocês que vão pressionar pela saída desse presidente corrupto e genocida, nós recomendamos mais uma vez que usem máscara e tentem manter o distanciamento social, porque infelizmente a pandemia ainda está com alta nos casos no país. De toda forma, fica aqui registrada a necessidade de que esse governo termine de maneira imediata. Para que os brasileiros tenham alguma esperança de dias melhores, é fora Bolsonaro e fora Mourão já! A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu converso com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer participar do Faixa Livre na sua companhia e dos ouvintes. Carlos Eduardo, muito obrigado por você dialogar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Carlos Eduardo, nós brasileiros temos sido atropelados diariamente por uma sequência de denúncias de corrupção contra o governo do senhor Jair Bolsonaro na aquisição das vacinas para a Covid-19. Depois daquela delação do servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo, irmão do deputado Luiz Miranda, de que o Ministério da Saúde tentou comprar vacinas Covaxin com pagamento aparentemente superfaturado e adiantamento a uma empresa representante do laboratório indiano Bharat Biotech, a tal da Precisa Medicamentos, que curiosamente cresceu em faturamento mais de 6.000% durante a gestão de Jair Bolsonaro. Tivemos agora essa acusação de Luiz Paulo Dominguete Pereira, representante da VAT Medical Supply, que disse negociar vacinas da AstraZeneca, de que o agora ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina de $1 por cada uma das 400 milhões de doses negociadas em um jantar em um shopping de Brasília no dia 25 de fevereiro. O governo se apressou prontamente a exonerar o tal do Roberto Dias Ferreira. A grande questão, Carlos, é que caiu por terra o último argumento que o bolsonarismo ainda utilizava para defender o presidente, de que não havia mais corrupção no executivo. Como é que você tem visto todo esse imbróglio, Carlos Eduardo? Anderson, é natural que um governo que
tem orientação neofascista e que impulsione um processo de apropriação privada do Estado brasileiro, é natural que esse governo se oriente para implementar processos de corrupção estrutural. Então, os episódios que surgem em torno da vacina Covaxin são um fio do novelo apenas de corrupção estrutural que tem sido implementada no Estado brasileiro. Não é? Essa corrupção se manifesta em várias dimensões, se manifesta na orientação do Estado brasileiro para favorecer produtores de cloroquina, não é? Que têm relações pessoais com a família Bolsonaro e cujo produto não gera nenhuma eficiência e proteção à saúde do povo brasileiro, né? Muito pelo contrário. E a mesma coisa a vacina Covaxin, que é uma vacina com baixíssima taxa de eficiência e muito questionada na sua validade. Então, esses episódios mencionam que esse governo busca juntar duas pontas, a ponta do genocídio e a ponta da corrupção. É um governo que tenta fazer reserva de mercado para algumas empresas e tenta afastar outras, que são as que são efetivamente as mais eficientes em produzir vacinas de qualidade capazes de gerar proteção ao povo brasileiro, o caso da Pfizer, e também esse governo realiza, não é, um combate ideológico à China, principal fornecedora de insumos para vacinação no mundo, o que reforça, não é, a ponta do genocídio na estratégia governamental. Então, são episódios que revelam a articulação entre genocídio e corrupção desse governo, e todas as acusações realmente parecem contar com enorme credibilidade. Ricardo Barros não foi afastado das suas funções. Depois de feita a denúncia, Bolsonaro se encontrou várias vezes com ele. Não há nenhuma tentativa do governo de investigar realmente esses processos de corrupção que estão sendo denunciados. Então, tudo indica, não é, que encontramos aí uma ilha, não é, no mar de corrupção que permeia esse governo. Por conta especialmente dessas últimas denúncias, Carlos Eduardo, a oposição protocolou essa semana aquilo que chamou de super pedido de impeachment contra o Jair Bolsonaro, agregando mais de uma centena de processos que estavam nas gavetas do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ao que parece, o chefe do Executivo ainda tem o Congresso sob controle, Carlos Eduardo. Você enxerga alguma possibilidade desse super pedido de impeachment produzir algum efeito prático? Anderson, eu acho que o super pedido de impeachment, ele materializa, em certa medida, a proposta de frente ampla que tem sido ventilada por setores da esquerda. Acho que a frente ampla tem, de fato, um lugar de efetivação, mas não em 2022, como querem alguns, buscando planos de governo que articulem forças políticas muito díspares, mas acho que sim, a Frente Ampla pode ter um lugar de realização numa aliança para se retirar Bolsonaro e deflagrar o processo de impeachment. De toda forma, essa
a alternativa encontra muitas limitações, né? Uma limitação é que há setores ainda expressivos do grande capital que se opõem à alternativa do impeachment. Outra limitação é a posição de Arthur Lira, não é? Que está alinhado ao governo Bolsonaro, faz parte da sua base de apoio e que tem rechaçado a possibilidade de se pautar o tema na Câmara. Finalmente, um terceiro limitador é o tempo. Nós já estamos nos aproximando do ano eleitoral. Então, a alternativa do impeachment vai se tornando uma alternativa cada vez mais distante. De toda forma, há uma possibilidade do impeachment avançar, que é a de que a direita, que o grande capital tome consciência de que Bolsonaro, muito mais do que uma alternativa competitiva para 2022, Bolsonaro é uma alternativa clara de derrota desses segmentos, porque é um candidato com piso alto e teto baixo. Então, Bolsonaro descarta pela sua presença outros postulantes da direita e centro-direita como rivais da candidatura de Lula e, ao mesmo tempo, né, pela sua alta taxa de rejeição, Bolsonaro inviabiliza a vitória das forças do grande capital em 2022. Então, se isso ficar mais claro, né, para o grande capital, é possível que as peças do tabuleiro comecem a se mover mais aceleradamente na direção do impeachment. E qual seria o fator, Carlos Eduardo, que poderia levar o Centrão a desembarcar do governo nesse cenário de enfraquecimento do bolsonarismo? Tá na cara que o presidente só se mantém no cargo até agora porque ele loteou a administração federal para o baixo clero no parlamento. Depois de tudo que está colocado, há algum movimento que possa fazer os deputados deixarem de apoiar o ex-capitão? É um pouco o que eu comentei na questão anterior. Eu acho que o que pode fazer o grande capital apoiar o impeachment é ter, não é, a clareza de que Bolsonaro não é um trunfo, mas é um ônus às suas pretensões eleitorais em 2022. A alternativa a Lula é uma alternativa que está sendo jogada pelos setores mais liberais do grande capital, que se aliaram ao fascismo provisoriamente para retirar Lula, mas que têm esse projeto de monopolização do poder político por um grupo de aventureiros que pretende, inclusive, alterar as hierarquias intraburguesas no Brasil. Então, sobretudo, esses segmentos mais tradicionais do grande capital vêm com muita restrição essa alternativa de se criar um Estado totalitário, semi-totalitário no Brasil, que modifique, não é, as relações de poder entre as frações burguesas. Esse segmento, não é, pode ganhar a adesão dos demais se ficar claro que Bolsonaro é uma alternativa de derrota e não de vitória em 2022. Acho que por aí as coisas podem se mover, mas, como eu mencionei, o tempo é muito curto, não é, para que as pedras no tabuleiro se movam de maneira tão ampla. A CPI da pandemia tem algum papel nesse processo, Carlos Eduardo? Me parece mais do que evidente que a comissão do Senado vai oferecer denúncia contra o presidente da República, só que o procurador-geral Augusto Aras não demonstra a menor disposição de levar um processo criminal à frente,
tampouco o presidente da Câmara, Arthur Lira. A PGR, aliás, já sinalizou para o governo após a notícia-crime encaminhada por alguns senadores contra o presidente por conta desse escândalo de corrupção da Covaxin. O vice-procurador Humberto Jacques pediu ao Supremo para aguardar o fim das investigações pela própria CPI para decidir sobre a medida, ainda que o Ministério Público do Distrito Federal e a própria Polícia Federal já estejam apurando o caso. Você acha que a CPI é capaz de produzir algo que venha a levar o Augusto Aras a encaminhar ao Supremo uma eventual denúncia contra o Jair Bolsonaro, Carlos? Anderson, eu acho que não. Eu acho que Augusto Aras, né, como sabemos, ele é um escudeiro de Jair Bolsonaro, é um homem que tem pretensões de se manter na Procuradoria-Geral da República ou até mesmo de conseguir uma vaga no STF. Portanto, dificilmente qualquer denúncia que a CPI faça, Augusto Aras deverá levar à frente, não é? Tudo isso mostra que nós temos que modificar, não é, alguns dispositivos da nossa Constituição, porque não é possível que dois homens, um na Câmara e outro na Procuradoria-Geral da República, bloqueiem iniciativas que contam com ampla maioria popular de questionamento da continuidade do governo de Jair Bolsonaro. Então, tudo isso tem que nos levar a um pensamento sobre a reformulação de alguns eixos da nossa Constituição. O detalhe, Carlos Eduardo, é que o Jair Bolsonaro não pode ser acusado apenas de crime de responsabilidade nesses episódios. O que o governo dele fez, se negando a comprar vacinas com empresas que não negociavam pagamentos de propina, como a Pfizer, em meados do ano passado, foi levar à morte de mais de 400 milhões de brasileiros, que poderiam ter sido evitadas caso já tivéssemos iniciado a imunização há mais tempo. Ele tem de ser indiciado pelo crime de genocídio. Sim, crime de responsabilidade e crime de genocídio a ser julgado em cortes internacionais. Nós não podemos desistir dessa segunda hipótese, mesmo que Bolsonaro não seja empichado e mesmo que o bloqueamento das engrenagens do Estado brasileiro não nos permita responsabilizá-lo aqui. Bolsonaro está cometendo crimes imprescritíveis, não é? E que são crimes contra a humanidade. Não são crimes que incidem apenas no território brasileiro, mas são crimes contra a humanidade. Crimes de abuso infantil, né? Bolsonaro tirou a máscara de uma criança na frente de todos, não é? É um ato de estupro, não é? Da inviolabilidade de uma criança, não é? Bolsonaro, não é, tem exposto nossa população às condutas mais irresponsáveis, defendendo o fim do uso de máscaras. Bolsonaro tem uma conduta perversa, nociva, violenta em todos os sentidos. Não é? É um homem que tem ódio da vida, que tem ódio da humanidade. Um homem que tem prazer, não é, na destruição. Não é? E nos lembra um pouco aquele filme Arquitetura da Destruição, onde se analisa a estética do fascismo. E a estética, a gramática, a linguagem de Bolsonaro é uma linguagem de destruir a vida. Então,
nós não podemos abrir mão, em hipótese alguma, de condenar Jair Bolsonaro e seus filhos em tribunais internacionais. Aliás, um ponto fundamental para 2022 é retomar o tema da justiça de transição. O Brasil é o único país na América Latina que não realizou uma justiça de transição. E o resultado disso é que as chagas de 64 estão aí abertas, né? E ganham novas expressões em Bolsonaro, né? 64 é um câncer que tem que ser extirpado da sociedade brasileira. Se ele não for extirpado, ele cresce, ele se desenvolve, ele gera metástase, ele gera formas mais avançadas e piores do que as originais. Uma coisa que tem me provocado estranheza, Carlos Eduardo, é a posição de alguns ministros do STF, como o próprio Gilmar Mendes, dizendo que o Brasil, abre aspas, naturalizou o impeachment, fecha aspas, e que, abre aspas, é preciso zelar para que o remédio não mate o doente, fecha aspas. Que história é essa, Carlos Eduardo? Estaria o magistrado tentando poupar o Jair Bolsonaro do afastamento, mesmo com o genocídio que está colocado? É uma declaração, no mínimo, despropositada, essa do senhor Gilmar Mendes. Pois é, Anderson. O que o Gilmar Mendes devia dizer é o seguinte, que uma sociedade como a brasileira não pode naturalizar o golpe de Estado, como foi o de 2016. O impeachment é um direito da população brasileira contra governos que cometam crime de responsabilidade e atos de genocídio. Então, esse argumento de que não se pode naturalizar o impeachment para defender um governo abusivo, um governo que está matando a população brasileira, esse argumento não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. O que nós não podemos naturalizar é o golpe de Estado, como o que aconteceu em 2016, onde o impeachment se deu sem nenhuma base legal. Esse argumento que, inclusive, o senhor Fernando Henrique Cardoso andou sustentando, de que o impeachment é político. O impeachment é político como o golpe de Estado é político. O golpe de Estado é político também. O impeachment, para se dar nos marcos constitucionais, ele tem que se dar com fundamentos legais. E agora nós temos fundamentos legais para o impeachment. E em 2016 nós não tínhamos. Esse é que é o ponto importante que nós devemos esclarecer. Para encerrar, Carlos Eduardo, eu gostaria que você falasse sobre as suas expectativas para mais esse ato, que será realizado amanhã por todo o país pelo Fora Bolsonaro. Depois daqueles 2 primeiros protestos com enorme adesão, você acredita que teremos ainda mais brasileiros nas ruas com todas essas denúncias recentes de corrupção no governo? Anderson, espero que nesse 3 de julho nós tenhamos uma manifestação ainda mais ampla do que nós tivemos nos 2 últimos eventos. E que o caldo vai engrossando, que o povo vá tomando consciência e gosto pelas reivindicações do Fora Bolsonaro, que as pessoas percam sua timidez, que elas coloquem, como dizia Leonel Brizola, para fora o não rotundo que elas trazem dentro do seu peito, o não ao fascismo, o não à desumanidade, o não à violência, o não ao abuso, o não ao genocídio, o não à liquidação e à venda do Brasil, o não à corrupção, o não à liquidação das empresas estatais brasileiras, o não ao desrespeito à saúde e à educação. É isso que eu espero, que o nosso povo perca cada vez mais sua timidez e vá para a rua fazer a diferença nesse processo histórico
que nós estamos inseridos. Eduardo Martins, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, foi um prazer enorme estar contigo aqui mais uma vez, com os ouvintes do Faixa Livre. Mando a eles, a você e à produção desse importante programa o meu grande abraço. Conversamos aqui com o professor de Ciências Políticas do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Carlos Eduardo Martins. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. E eu aproveito agora para retomar a leitura dos recados que vocês, ouvintes, nos encaminham aqui pelas nossas redes sociais, pelo nosso site, pelo nosso e-mail. Eu tenho, mais uma vez, muitos recados aqui nas minhas mãos. Tenho recados até do mês de maio, então eu vou fazer apenas a citação dos nomes de vocês, de alguns ouvintes que enviaram mensagens, as mais antigas, para depois retomar a leitura das mais recentes. Olha só, o Fábio Antifascista Ecopessoal, o Moisés Lima, o Ivan Antero Gomes dos Santos, o Marcelo Alves, o Gustavo Pinheiro Machado, novamente o Ivan Antero, aqui o Ricardo Santos de novo, o Robson Custódio, a Mirtes Cohen, o Alfredo Teixeira, o Marcos Antônio, a Leda Mota, a Livraria Três Lagoas, aqui o perfil da Livraria Três Lagoas também nos mandou mensagem dizendo que está com muita saudade do Paulo, a Luzia Mercedes Gomes, o Eliezer Mariano, o Pedro Barros, o Ricardo Félix, o Carlos José, mais uma vez aqui o Fábio Antifascista Ecopessoal, o perfil CB do YouTube, o Raul Passos, o Paulo César, o perfil M de Medeiros do YouTube, o Alfredo Altier, o Anthony Devalle do Sindipetro, que costuma conversar aqui conosco no programa, o Márcio Rodrigues Neto também nos mandou mensagem aqui, o perfil Candongo 4, a Marilda da Silva Ribeiro mais uma vez, o Gabriel Bernardo, nosso ouvinte lá de Brasipina, ouvinte histórico que sempre entra em contato conosco aqui pelo telefone. Obrigado, Gabriel, pelas suas mensagens.
o Franklin Joans, a Lia Oliveira, o Daruís Castellani, o Laércio Cardoso, o Joaquim Alves, o Poli Paz, o Wellington Viana, o Bruno Teixeira, o Nilson Ferreira Firmo, a Valquíria Coelho, a Wanda Lopes, o Davis Araújo, o Ricardo Faustino, mais uma vez aqui a Yara Costa. Enfim, eu tenho muitas mensagens aqui que foram enviadas por vocês, ouvintes, que eu agradeço demais, mas agora eu vou retomar a leitura das mensagens que foram enviadas no mês de junho, porque todas essas que eu falei aqui para você foram enviadas no mês de maio. Olha só, o Moisés Lima disse aqui: bom dia, família Faixa Livre. Grande Paulo Passarinho, muitas saudades dessa lucidez e dessa análise do momento político no país. Que o Anderson Gomes me perdoe, tomara essa pandemia passar logo para que possamos ter a volta do nosso querido Paulo Passarinho na apresentação do nosso amado Faixa Livre. Um grande abraço. Um abraço para você também, Moisés. Todos nós aqui estamos com saudades dos comentários do Paulo Passarinho. Ele de vez em quando nos brinda aqui com uma entrevista para o nosso programa e a gente espera que, de fato, toda essa situação grave que o país atravessa da pandemia passe logo, que o nosso Faixa Livre possa ampliar a sua arrecadação para que nós possamos contar aqui também, de volta com o Paulo Passarinho na apresentação do Faixa Livre ao meu lado, tá bom? Muito obrigado, Moisés, pelo teu recado. Agora, o Jorge Couto, pelo YouTube, diz o seguinte: ouvir Chico Alencar e Glaze explica bem o motivo de termos uma esquerda aguada, cor-de-rosa. Pois é, tá aí a crítica do Jorge Couto às entrevistas tanto do Chico Alencar como da Glaze Hoffmann, a deputada do PT. Ele volta a participar aqui dizendo o seguinte: tive que parar de ouvir. A Glaze é a porta-voz da inaudibilidade das urnas. O professor Diego Aranha, especialista em segurança eletrônica, já provou esse fato. Pois é, o Jorge Costa também critica aqui a questão do voto eletrônico. Ele não confia no resultado das urnas eletrônicas. Pois é, Jorge, muita gente condena e critica e duvida do voto eletrônico. A credibilidade da urna é contestada por muita gente, mas o fato é que até agora não surgiu nenhuma grande denúncia a respeito dessa questão. Não houve uma suspeita maior a respeito do resultado das eleições aqui no nosso país. Essa que é a verdade, Jorge. De toda forma, eu agradeço o teu recado, tá bom, meu amigo? A Marilda da Silva Ribeiro manda aqui pelo YouTube: gostei dos entrevistados, parabéns e concordo com o economista Paulo Passarinho. Você, Anderson, está conduzindo muito bem o programa, parabéns. Obrigado, Marilda, obrigado pelos elogios. Nem todo mundo gosta aqui da condução do programa. Eu, de fato, entendo que os ouvintes gostem bastante do Paulo Passarinho. Ele, de fato, é uma grande figura, tem muita experiência aqui na apresentação do Faixa Livre. Por mais de 20 anos esteve aqui nos microfones do nosso programa. E nós entendemos que as pessoas sintam falta da apresentação aqui do Paulo Passarinho aos microfones. A gente espera que nós possamos, de fato, ter o Paulo em breve aqui, de volta conosco no Faixa Livre. A Edith Teixeira: Anderson, o programa hoje foi maravilhoso, você é um excelente apresentador. Um beijo para você e para toda a equipe do Faixa Livre. Mais um elogio da Edith. Obrigado, Edith, pelos teus elogios. Que bom que você está gostando aqui do nosso Faixa Livre. O Alexandre Said manda um joinha aqui, confirmando o recado da Edith. Obrigado, Alexandre, também pelo teu recado, tá bom? Agora, pelo YouTube, o Pedro Barros: continuo aguardando a realização de uma mesa redonda composta por técnicos especializados em informática sobre a impressão de votos para possível auditoria da eleição. Pois é, Pedro, a grande questão é que, infelizmente, os nossos debates estão inviabilizados nesse período da pandemia. Nós estamos gravando o Faixa Livre a partir das nossas casas e, por conta da qualidade do áudio para transmissão via rádio AM, nós não podemos fazer essas mesas que nós realizamos tradicionalmente aqui no Faixa Livre às sextas-feiras. A gente pede desculpas a você, Pedro, mas em breve nós esperamos voltar aos estúdios da Rádio Bandeirantes e colocar de novo as nossas tradicionais mesas no ar, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo teu recado e pela tua audiência. Agora, a Margarida Maria, pelo Facebook, comenta a entrevista que a jornalista Cristina Serra deu recentemente aqui para nós. Ela diz o seguinte: ok, muito bom, senhora, mas a rua agora é do vírus, com ou sem máscara. Quanto mais gente circula, piora. É o básico e ninguém merece perder olho por nada. Esses coisos não estão sós e andam armados, atirando. Vamos confrontá-los, expondo o que fazem, não a população, que deve ser protegida ao máximo. E como vimos, o tiro pode atingir quem está desprevenido, passando, indo ou vindo de seu trabalho. Saúde para sobreviver e lutar. Sejamos criativos na pressão e na compreensão da gravidade pandêmica primeiro. Não se pode incentivar o desespero e a revolta que sentimos nesse momento.
Bom, a Margarida critica os atos que estão sendo realizados em todo o país contra o governo do genocida Jair Bolsonaro. Pois é, Margarida, a gente concorda com você que a pandemia está longe de ser resolvida, as infecções ainda estão em alta no nosso país, mas a grande questão é que muita gente considera que o Bolsonaro é pior que o vírus. Eu acho realmente, de fato, uma temeridade as pessoas voltarem às ruas nesse momento, mas se impõe, infelizmente, essa necessidade de pressionar pelo fora Bolsonaro. As pressões que são feitas pelas redes sociais, infelizmente, não surtem efeito, Margarida, essa é que é a realidade. Eu entendo que as pessoas desejem estar nas ruas de volta, respeito, mas é bom registrar que, mais que fundamental, todas as medidas de proteção contra o vírus devem ser respeitadas. Evitar grandes aglomerações, manter o distanciamento social na medida do possível, usar máscara. Isso é mais que necessário para que as pessoas se protejam contra o vírus, não é isso, Margarida? Eu entendo demais o teu apelo, a tua crítica, mas infelizmente eu também entendo as pessoas que desejam ir às ruas protestar contra esse governo genocida. Muito obrigado pelo teu recado, Margarida, e por proporcionar aqui o debate no nosso programa. O Alfredo Teixeira, pelo YouTube. Faixa livre, isso se faz necessário. Obrigado, Alfredo, pelo teu elogio. E ele volta a participar aqui elogiando a entrevista que foi realizada com Paulo Passarinho. Ele diz: "Vamos, Faixa, Passarinho, obrigado por me fazer ficar viciado no Faixa." Obrigado a você por ter continuado aqui como ouvinte do nosso programa, mesmo depois do Paulo ter se ausentado nesse período, tá bom, Alfredo? Te agradeço demais a tua audiência. Novamente no Facebook, agora Edith Teixeira. Bom dia, Paulo. Tudo de bom. Fica com Deus. O programa Faixa Livre é maravilhoso. Tá aí mais um elogio à entrevista do Paulo Passarinho. Obrigado, Edith. Eu vou passar o teu comentário aqui para ele, tá bom? A Leda Mota, através do nosso e-mail, ela: "Bom dia. Agradeço a rica entrevista que Marcos Gomes está oferecendo hoje ao Faixa Livre. Abraços para toda a família. Leda Eulália." Obrigado a você pela audiência, tá bom, Leda? Que bom que você gostou da entrevista que nós fizemos com Marcos Gomes, que foi realizada lá no início do mês de junho. O Ricardo Félix, aqui pelo YouTube. Capricharam no programa, só sumidades. Parabéns. Saudações aqui de Interlagos. Saudações para você também, Ricardo. Espero que você esteja nos ouvindo no programa de hoje. Obrigado pelo teu recado. No nosso site, o Oswaldo Luiz diz o seguinte: "Dolorosamente real, infelizmente", em referência à entrevista que o professor Mauro Iazzi deu aqui no programa, que teve o título "Episódio Pazuello evidencia que executivo controla o exército". É verdade, Oswaldo. Infelizmente, a gente tem constatado isso a cada dia. O Bolsonaro segue fazendo acenos aos militares para contar com o apoio deles. Essa que é a realidade, né, meu amigo? A gente espera que as instituições se imponham e que esse apoio das Forças Armadas ao bolsonarismo não se reverta num golpe contra o nosso país, não é isso? Muito obrigado mais uma vez, Oswaldo, pelo teu recado. Agora, o André Matera também comenta a entrevista que o Mauro Iazzi deu aqui para nosso programa no dia 7 de junho. Ele diz: "Mauro Iazzi sempre fantástico nas avaliações. Por favor, voltem a chamá-lo para que possa nos brindar com suas belas reflexões comunistas." Que bom, André. Que bom que você gostou da entrevista que o Mauro Iazzi nos concedeu aqui no Faixa Livre. E de vez em quando conversa aqui no nosso programa. A Celeste vira e mexe pauta aqui o Mauro Iazzi para conversar conosco. Obrigado pela tua audiência, tá bom, André? O Wendel de Almeida, em referência à entrevista que o professor Gilberto Maringoni nos concedeu lá no mês de junho, ele diz: "Como não tem partido? E o partido militar?" Pois é, tá aí o Wendel se referindo à entrevista que o Gilberto Maringoni deu, falando a respeito dessa questão do Jair Bolsonaro sem partido estar ao lado dos militares. Muito obrigado, Wendel, pelo teu comentário. O Luiz Castelo também comenta no nosso site a entrevista do Gilberto Maringoni. Ele diz: "Tá tudo dominado, o exército é dele, o golpe virá." Pois é, Luiz Castelo, é tudo isso que a gente abomina aqui no nosso Faixa Livre e condena. A gente espera que os militares estejam alinhados ao texto constitucional e defendam a nossa democracia. É isso que todos nós esperamos desse pessoal, né, Luiz? Te agradeço demais o teu recado. O João Coimbra: "Matar por matar, não. Matar para garantir a propina e para proteger e se livrar da concorrência dos negócios ilícitos lucrativos." Tá aí a crítica do João Coimbra. Obrigado aí pelo teu recado, tá bom, João? A Luzia Mercedes, pelo YouTube: "Incrível o conhecimento da historiadora Monique. É realmente muito complexa a situação naquela região, que envolve outras forças além das locais. Foi uma entrevista difícil para quem sabe um pouco sobre aqueles conflitos, o suficiente para entender que Israel tem superioridade armamentista. Parabéns à equipe pela entrevista." Luzia, eu fico muito feliz por você ter gostado da entrevista da professora Monique a respeito da situação de Israel. Ela, de fato, tem muito conhecimento a respeito do que acontece naquela região. Obrigado mais uma vez, tá bom, Luzia?
Agora, aqui pelo YouTube, o Marco Schneider. Bom dia, equipe e ouvintes maravilhosos. O Faixa é a nossa última barricada, nosso último baluarte. E também foi nossa primeira coluna de resistência sem nunca temer atacar o inimigo, a ignorância imposta. Marcos, a gente fica muito feliz e lisonjeado aqui pelo recado que você nos manda. De fato, o Faixa Livre tem resistido ao longo dos últimos anos a uma série de questões aí que estão colocadas, ao escasso financiamento. É um trabalho árduo que todos nós aqui, da equipe do Faixa Livre, especialmente nesse momento de pandemia, temos realizado. Muito obrigado pela tua audiência e pelo teu recado, Marcos, e ele nos fortalece para continuar nessa luta. Obrigado mais uma vez. Agora, o Gabriel de Braz de Pina nos manda o seguinte recado. Estamos no caos total. As lideranças de esquerda estão preocupadas em quem pode vir a ser o candidato a presidente. Os esquerdoides são bem parecidos com os direitoides. Mandemos a atual esquerda para o mesmo lugar da extrema-direita. Tá aí a crítica feroz do nosso ouvinte Gabriel e ouvinte histórico lá de Braz de Pina. Obrigado aí pelo teu recado, tá bom, Gabriel? E lembrando a todos vocês que queiram nos mandar mensagens aqui para o Faixa Livre, podem nos escrever através das nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso site, que é o www.programafaixalivre.com.br, pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, ou pelo canal lá no YouTube, que é o Faixa Livre. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Fernando, eu quero te agradecer por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Fernando, eu queria começar o nosso papo hoje falando a respeito de uma recente publicação que vocês da AEPET lançaram, que destaca os 60 anos de lutas em defesa da Petrobras e busca também esclarecer a política antinacionalista desenvolvida pelos governos do Brasil. O livro, que tem o título 60 anos de lutas e convicção em defesa da Petrobras, foi organizado pelo economista e ex-diretor da BR Distribuidora Silvio Massa. É composto por 13 artigos do acervo técnico e político da AEPET. Esses textos demonstram a farsa construída para transformar a Petrobras apenas em mais uma empresa exportadora de matéria-prima no nosso país. Eu gostaria que você comentasse, Fernando, sobre o lançamento dessa obra e sua importância no momento em que o país atravessa, com um governo que está empenhado em entregar a nossa principal estatal ao capital estrangeiro. Bom, Ângelo, o ex-ministro Hélio Beltrão, que foi o responsável por estabelecer a forma de administração da Petrobras, a estrutura administrativa, ele dizia que os grandes inimigos da Petrobras são dois: a desinformação e o preconceito. A desinformação é causada pela grande mídia, que está comprometida com o capital estrangeiro, desde 1962, quando houve uma CPI a respeito. Essa grande mídia distorce os fatos, desinforma a população e joga a Petrobras contra a opinião pública. Então, o nosso objetivo é apresentar fatos e dados concretos, reais, que desmentem essa desinformação para que o povo brasileiro saiba que a Petrobras é uma empresa que faz uma falta imensa à estrutura de estratégia de desenvolvimento do país. Então, por exemplo, quando o pré-sal foi descoberto, o Ronaldo Sardenberg fez um artigo dizendo que o pré-sal era uma falácia, que era um marketing do governo Lula. Aí a Miriam Leitão, um pouco de tempo depois, corrigiu no artigo dizendo: não, o pré-sal existe, mas a Petrobras não tem tecnologia. Aí a Petrobras, uma semana depois, ganhou pela 4ª vez o prêmio de melhor em tecnologia de águas profundas, que é onde se encontra o pré-sal. Aí, vendo a mancada que deu, ela fez outro artigo dizendo: bom, mas o custo de produção é muito alto. E aí, ao mesmo tempo, a diretora de exploração e produção declarava que a Petrobras estava produzindo no pré-sal a $7 o barril.
Por quê? Porque os postos são de alta produtividade, então o custo é baixo e não alto como ela falava. Nós conseguimos uma CPI na Alerj e pedimos para convocar os dois para ir lá esclarecer essas desinformações que eles fizeram, mas os dois se negaram e não aceitaram comparecer. Então o nosso livro tende a apresentar dados e fatos para que as pessoas tenham a informação correta e não a manipulação da mídia. A quem essa obra se destina, Fernando? Qual é o público que vocês querem atingir e como é possível ter acesso aos 60 anos de luta e convicção em defesa da Petrobras? Anderson, o ministro Hélio Beltrão, que foi o responsável pela elaboração da estrutura administrativa da Petrobras, com raríssima competência, dizia sempre que os dois grandes inimigos da Petrobras são a desinformação e o preconceito. Então, o objetivo do nosso livro é apresentar fatos e dados para que possam concretamente desmentir essa desinformação que gera um preconceito do povo brasileiro contra a Petrobras, que é uma empresa que pode garantir um futuro muito auspicioso para o país, dependendo se ela for nacional ou não. Então, o objetivo do nosso livro é exatamente trazer os fatos e dados à luz para que as pessoas conheçam. Anderson, a gente elaborou esse livro, compilou esses dados para, principalmente, visando os formadores de opinião, que são as pessoas capazes de entender o processo, de entender os dados, e essas pessoas retransmitirem esses dados para pessoas menos informadas. E no caso, o Faixa Livre tem com certeza direito a receber exemplares desse livro, porque o Faixa Livre é um grande formador de opinião e é um órgão de informação importantíssimo para levar a verdade para as pessoas. Então, o Faixa Livre vai receber esse livro. Nesse livro, Fernando, alguns integrantes da atual diretoria da EPET, mais precisamente o diretor Cláudio Oliveira e o vice-presidente Felipe Coutinho, mostram com números o quanto era sólida a situação da Petrobras quando se iniciaram os ataques à empresa. Quando é que vocês consideram, Fernando, que começou esse processo de desmonte da Petrobras e qual era o cenário na estatal até então? Bom, Anderson, na verdade o ataque à Petrobras começou quando foi promulgada a Lei 2004. Recorda-se que o Getúlio se suicidou devido à campanha insidiosa contra ele, principalmente por causa da Petrobras. Um mês depois de promulgada a Lei 2004, em outubro de 53, o então senador Assis Chateaubriand, que era presidente dos Diários Associados, que correspondiam à Rede Globo da época, um poderio de informação brutal, o senador apresentou um projeto no Senado tentando revogar a Lei 2004. Depois, na Revolução de 64, o Roberto Campos, como ministro do Planejamento, tinha como objetivo fundamental privatizar a Petrobras. Ele morreu fazendo isso, com esse objetivo. Mas o Castelo Branco, o presidente Castelo Branco, nomeou para a presidência da Petrobras o general Adhemar de Queiroz. E Adhemar de Queiroz segurou a Petrobras de forma magistral e impediu que isso fosse feito. Depois veio o presidente Geisel, que também foi um grande presidente, o Marechal Geisel, foi um grande presidente que a Petrobras teve e deu um impulso fantástico à Petrobras, tendo inclusive construído o Parque de Refino. Então, esse ataque vem de longe, mas o fundamental que hoje continua funcionando foi um plano de privatização da Petrobras apresentado pelo banco americano Credit Suisse First Boston, que consistia em vender as subsidiárias, depois dividir a holding em novas subsidiárias para privatizar.
O Collor privatizou as subsidiárias, dividiu a Petrobras em unidade de negócio, mas o Collor caiu e o Itamar suspendeu esse plano. O governo Fernando Henrique retomou o plano, mudou a Constituição, o artigo 177 da Constituição, que levou parte da Lei 2004 para o nível constitucional, e aí fez, através da emenda número 9, retirou um parágrafo primeiro que nós tínhamos em 1988 inserido na Constituição, e colocou um artigo que diz que o monopólio poderia ser exercido por várias empresas e não apenas a Petrobras. Depois fez a Lei 9478, que é a lei de concessão, que gera o pior contrato de petróleo do mundo e entrega todo o petróleo para quem produzia. Então, fez o artigo 26, faz esse entreguismo, aí criou a ANP, Agência Nacional de Petróleo, nomeou o genro para dirigir a agência, e este fez leilão de diversas áreas potenciais produtoras, com áreas 220 vezes maiores do que as áreas leiloadas no Golfo do México. Então era a sanha de privatizar logo. Então a Petrobras vem sofrendo ataques desde a sua fundação, mas esses ataques recrudesceram a partir dessa proposta do Credit Suisse First Boston. Em 99, o Reichstag, presidente da Petrobras, e o Pedro Parente, presidente do seu conselho de administração, iniciaram o processo de privatização da Petrobras, chegaram até a mudar o nome para Petrobrax. Mas não deu tempo porque eles fizeram uma troca de ativos, que dividiram a Petrobras em 40 unidades de negócio novamente, e iriam privatizar a primeira, que era a Refap do Rio Grande do Sul. Fizeram um processo tão espúrio que a Petrobras, na troca de ativos, em que cada empresa, a Petrobras e a Repsol da Argentina, pertencente ao cartel do petróleo, fizeram uma composição para fazer uma terceira empresa chamada Refap S.A. Então a Petrobras aportaria 500 milhões em ativos e a Repsol outros 500 milhões. O que a Petrobras aportou, nós calculamos em 2 bilhões e 200. E o que a Repsol aportou, na verdade, chegou-se a 170 milhões apenas e não 500. Porque 2 dias depois a Argentina quebrou e os ativos que eles ofereceram eram tão ruins que perderam 330 milhões contabilizados pela Petrobras. Então a ameaça vem principalmente desde o plano que esse banco fez e entregou ao governo Collor. No governo Temer, o Pedro Parente assumiu a presidência e retomou o plano de privatização que ele iniciara em 99, 2000. Então ele vendeu ativos da Petrobras por preços absolutamente baixos, de forma que nós calculamos que ele deu um prejuízo superior a 100 bilhões de reais à Petrobras. Só, por exemplo, a malha de gasoduto, a nova transportadora do Sudeste, a Petrobras vendeu, recebeu 2 bilhões e meio de dólares, vai pagar 3 bilhões por ano de aluguel. Ou seja, em 30 anos são 90 bilhões que a Petrobras perde pagando aluguel a uma instalação que ela fez. E vendeu campos como Carcará, vendeu a Gaspetro, enfim, vendeu ativos que superam um prejuízo de 100 bilhões de reais. O Castelo Branco veio depois e fez novos lotes de privatização, como, por exemplo, a TAG, transportadora de gás do Norte e Nordeste, que é outro prejuízo de 3 bilhões por ano.
vendeu a distribuidora, que é a maior geradora de caixa da Petrobras, e também deu um prejuízo superior a 100 bilhões de reais. Então, esses dois senhores deram um prejuízo de mais de 200 bilhões à Petrobras e passam como bons administradores. Ao passo que o Petrolão, que deu um prejuízo contabilizado de 8 bilhões de reais, dos quais 4 foram recuperados, o Petrolão gerou a prisão de um monte de empresas, de empresários, e destruiu empresas de engenharia, que em vez de punir os controladores, puniu a empresa toda, dando um prejuízo e um desemprego brutal no país, né? Então é isso, são dois pesos, duas medidas. Um prejuízo de 4 bilhões resultou na prisão e destruição de engenharia nacionais. Um prejuízo de mais de 200 bilhões, gera elogios na mídia pelos dois causadores. Então é essa dicotomia que a gente vive, que é muito lamentável. Anderson, o Cláudio Oliveira e o Felipe procuraram apresentar com dados sérios, fundamentados, que a falácia da Petrobras quebrada é um fake news brutal. A Petrobras formou uma dívida de 140 bilhões de dólares para construir o sistema de produção do pré-sal. E esse sistema está dando um retorno fantástico, de forma que a dívida caiu de 140 bilhões para 69 em 3 anos, graças à geração de caixa desses campos de pré-sal, da BR Distribuidora e das outras subsidiárias que infelizmente foram vendidas e vão deixar de contribuir para o desenvolvimento da Petrobras e do seu sistema de produção. Para se ter uma ideia, de 2015 a 2018, ou melhor, de 2016 a 2019, a dívida caiu de 140 bilhões de dólares para 69. 75% dessa queda se deveu à geração de caixa das empresas subsidiárias e dos campos de petróleo. Apenas 25% foram reduzidos, foram contribuição das vendas de ativos. Mas nós fizemos uma análise e chegamos à conclusão que se não vendessem os ativos, a dívida cairia da mesma forma, sem a Petrobras perder patrimônio, porque os geradores de caixa que foram vendidos, excepcionais, como a Liquigás, como a distribuidora, e como os campos de Carcará, Lapa, etc., teriam dado o mesmo impacto na dívida que deu a venda de ativos. Só que, como eu falei, a venda de ativos deu prejuízo de mais de 200 bilhões de reais à Petrobras e ninguém foi preso. Enquanto o Petrolão deu um prejuízo de 8, sendo 4 bilhões ressarcidos, e várias pessoas foram presas e empresas destruídas. Então, o Felipe e o Cláudio desmentem categoricamente essa falácia da Petrobras quebrada, inviabilizada, que os meios de comunicação tentaram passar para a população. Esse foi um dos objetivos fundamentais desse livro, desmascarar as falácias contra a companhia. Essa crise energética em que o Brasil está colocado, Fernando, o governo aumentou essa semana em mais de 50% a bandeira tarifária vermelha 2 para quem consome mais de 100 kW mensais. Há o risco, inclusive, de racionamento de energia. Você concorda com essa retórica da gestão Bolsonaro de que a crise de energia é provocada pela falta de chuvas no país, Fernando? Absolutamente, Ângelo, não concordo. Essa crise energética é falta absoluta de controle e de planejamento sobre o sistema elétrico nacional.
Nós tivemos um apagão no governo Fernando Henrique, que desgastou muito o governo, e aí contratou termoelétricas a diesel, depois termoelétricas a gás, e houve uma instalação de linhas de transmissão que interligam os reservatórios de água, facilitando um intercâmbio maior na troca de energia entre as geradoras, de forma que seria perfeitamente evitável se a Eletrobras fosse prestigiada e mantivesse o seu grupo de planejamento que vem conduzindo a empresa de forma muito positiva há muitos anos. Ocorre que eles estão querendo privatizar a Eletrobras, vendê-la mais uma vez a preço de banana, e essa crise aí ajuda a levar a opinião pública a aceitar de bom grado a privatização, a achar que a privatização vai resolver o problema. Então é incompetência e dolo no sentido de privatizar a empresa Eletrobras, que é uma empresa lucrativa, eficiente e que agora está sendo bombardeada, assim como a Petrobras, Banco do Brasil, etc. Recentemente nós tivemos aquela troca na presidência da Petrobras, Fernando. Assumiu, no lugar do entreguista Roberto Castelo Branco, o general Silvio Luna, com a esperança de retomada daquele nacionalismo que os militares sempre defenderam à frente da empresa. O Silvio Luna tem correspondido às expectativas, Fernando. Como é que você analisa essa atuação do novo presidente até aqui? Anderson, infelizmente o general Silvio Luna não está tendo o mesmo desempenho que tiveram o general Adhemar de Queiroz e o general Geisel. Ele está bastante desinformado, deu uma entrevista lamentável aí na TV recentemente, numa CPI, mostrando total desconhecimento do fato. A minha esperança é que os militares nacionalistas foram os principais responsáveis pela criação da Petrobras. Júlio Caetano Horta Barbosa, Moreira Lima e outros generais que foram responsáveis por desenvolver a campanha O Petróleo é Nosso e sempre atuaram em defesa da companhia. O general Silvio Luna ainda está bastante desinformado, mas eu tenho a impressão que ele pode se conscientizar da importância estratégica que é a Petrobras. Por exemplo, o Mota Veiga, no governo Collor, foi para privatizar a Petrobras e acabou pedindo demissão e não levando a cabo. Outros presidentes que assumiram com essa intenção também desistiram em face do conhecimento de quão importante estrategicamente a empresa é para o país. Minha esperança é que ele caia a ficha e descubra a responsabilidade de preservar essa empresa e não entregá-la para o capital estrangeiro, que na verdade o capital estrangeiro quer o pré-sal. Ele quer desmontar a Petrobras para que ela seja privatizada a preço de banana, mas leve junto o pré-sal e o conhecimento para explorá-lo. Porque o pré-sal tem uma reserva fantástica e os Estados Unidos estão numa situação de insegurança energética muito grande. Tem 40 bilhões de barris de reserva e consome 10 bilhões por ano. Então eles querem a Petrobras de qualquer maneira. Então é esse o objetivo, quer dizer, inviabilizar a empresa e entregá-la junto com o pré-sal. Eu espero que o general Silvio Luna se conscientize da responsabilidade que ele tem e mude de opinião da que ele até agora vem demonstrando. Agora, Fernando, nós tivemos na última semana o processo eleitoral para as vagas dos trabalhadores nos conselhos deliberativo e fiscal da Petros, que é o plano de previdência dos funcionários da Petrobras, e as notícias não são nada boas. Em ambos os conselhos foram eleitos candidatos apoiados pela gestão bolsonarista. No Conselho Deliberativo foi eleita a dupla que compunha a chapa 51,
com Fernando Sá e Luciano Maldonado. Já para o Conselho Fiscal, os eleitos foram os participantes ativos Vander Marcelino e Hélio Domingues, da chapa 42. Como é que vocês da EPET analisaram esse resultado, Fernando? O que é que ele representa? Dá para dizer por que os candidatos das chapas de oposição não chegaram à vitória? Anderson, o problema é que os petroleiros se dividem, né? Você tem a Federação Única dos Petroleiros e a Federação Nacional dos Petroleiros. Ao invés de se unirem, cada um lançar uma chapa, uma para o Conselho Fiscal e a outra para o Deliberativo, e as duas apoiarem essa chapa, porque a soma dos votos foi bem superior ao voto dos vencedores. Então essa desunião sempre gera esse tipo de coisa que é extremamente ruim, porque a Petrobras já manda indevidamente no fundo de pensão. Ela tem o voto de Minerva no Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo, então ela impõe o controle total sobre o fundo de pensão, o que é absolutamente errado. Houve 3 ações sobre uma transferência de um fundo da Petros para o Bradesco, em que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi bem claro. Ele diz o seguinte: a patrocinadora tem que se conscientizar que a partir do momento que ela aporta recursos no fundo, ela deixa de ter ingerência sobre ele, principalmente em proveito próprio. Então, a Justiça se manifestou assim: quem é dono do fundo são os participantes, que pagam por ele. Mas, na prática, a Petrobras domina os fundos de pensão indevidamente, o fundo de pensão indevidamente, impõe condições que lhe são favoráveis, transgredindo absolutamente o ponto de vista legal. Então, a consequência dessa eleição é que a Petrobras já nomeia os conselheiros do Conselho Deliberativo e agora também já conta com o voto dos conselheiros eleitos, o que é extremamente ruim para os participantes, que deixam de ter qualquer tipo de controle sobre o seu patrimônio. Então, o apelo que a gente faz é que nas próximas eleições as federações apresentem chapa única de união. Fato é, Fernando, que a gestão Bolsonaro não bastasse a entrega do Estado Nacional e o genocídio promovido diante da pandemia, tem se mostrado também corrupta, com essas denúncias relacionadas aos contratos de aquisição das vacinas contra a Covid-19, tanto as da Covaxin como da AstraZeneca. Desvio de recursos na casa dos bilhões de reais, Fernando. Surpreenderam essas acusações que surgiram nos últimos dias? O que é que você tem achado disso tudo? Anderson, isso não surpreende. O presidente Bolsonaro foi por muito tempo integrante do Partido Progressista, que no Lava Jato foi o mais citado, teve mais pessoas presas, né? Inclusive um dos grandes líderes do partido era Paulo Maluf. Então o Bolsonaro está bem acompanhado desde todos os seus 30 anos de gestão lá na Câmara de Deputados. Então, nada disso surpreende, e principalmente quando ele, para salvar o mandato, se aliou ao Centrão e nomeou como o líder aí o deputado Barros, que é useiro e vezeiro em ser processado e ser flagrado aí em comportamentos não muito defensáveis. Então, tem uma vantagem, né, que todo esse processo que está se mostrando aí uma coisa terrivelmente antinacional, corrupção, entreguismo, etc., dá uma verdadeira noção para a população brasileira o que é essa direita radical e corrupta, que ganhou o poder com o velho chavão de anticomunismo e anticorrupção, que foi o mesmo da Revolução de 64, né? Foi o mesmo que reelegeu o Menem, reelegeu o Fujimori no Peru,
reelegeu o Fernando Henrique, quer dizer, o anticomunismo é o argumento principal dos neoliberais entreguistas e corruptos para mamarem nas tetas do nosso país. Então não surpreende esses escândalos vindo à baila, mas por outro lado tem um fator importante que é mostrar para a opinião pública que esses argumentos são absolutamente fake news, mentiras deslavadas que tentam se aproveitar de uma campanha sórdida da grande mídia contra o patrimônio nacional para se eleger, para se locupletar às custas do poder público brasileiro, ou seja, às custas do patrimônio do povo brasileiro. Então, o desenrolar dos fatos está mostrando a realidade nua e crua desses argumentos falanciosos que enganaram a população, onde 57 milhões de pessoas votaram absolutamente errado numa chapa de um presidente que jamais demonstrou qualquer condição de administrar um condomínio, quanto mais um país do tamanho do Brasil, que é um dos países mais ricos e viáveis do planeta, e está passando por uma condição de colônia de segunda categoria em função desse atropelamento da verdade, do atropelamento de tudo que há de positivo, através de uma gestão absolutamente caótica, irresponsável e corrupta. Então, tem um ponto positivo é esse, que até os bolsonaristas conscientes estão chegando à conclusão, estão caindo na ficha que isso tudo era uma grande mentira e um grande risco para o nosso país ter na sua direção uma administração como essa. O de lamentar, né, é que os militares estão custando a cair a ficha que eles estão sendo usados para fins eleitoreiros de um grupo que quer saquear o país. Então, os militares precisam se conscientizar de que eles não podem ser esse instrumento de manobra, massa de manobra, para validar esses desmandos, essas absurdas providências negativas contra o povo brasileiro. Todos esses malfeitos promovidos pelo governo federal, Fernando, têm levado os brasileiros de volta às ruas. No próximo sábado, nós teremos o terceiro grande ato pelo Fora Bolsonaro em todos os estados do país. A EPET tem apoiado essas mobilizações, Fernando. Qual é a importância desses atos na tentativa de se derrubar esse governo? A meu ver, o objetivo desses atos, Anderson, é tentar estancar a sangria, né, que o governo está fazendo no país. Está desmontando o meio ambiente, está desmontando o patrimônio, está gerando um desemprego brutal, fome, 400 e tantas mil mortes de pessoas inocentes. Então, o objetivo desse movimento é dar um grito de basta, para com isso, porque o país já está chegando ao limiar de uma inviabilidade. Então, as pessoas estão desesperadas, estão perdendo parentes, estão perdendo empregos, estão perdendo até objetivo na vida com esse desastre que tem sido esse governo. Então, esse grito das ruas é importante. Infelizmente, nós temos aí a pandemia que atrapalha um pouco, né? Senão as ruas já estariam superlotadas. As pessoas se seguram com medo de contaminação, mas mesmo assim os movimentos têm sido expressivos em função da ameaça brutal que está sobre o nosso país, sobre o nosso patrimônio, sobre os nossos empregos, inclusive sobre vidas inocentes que estão pagando um preço alto por esta irresponsabilidade. Então, eu acho que os movimentos estão corretos para que a população se conscientize que não tem como nem pensar de longe em eleger um grupo desse para continuar administrando
de forma dramaticamente grave contra o país, contra o povo, contra o meio ambiente, inclusive sendo desmoralizado no mundo inteiro, né? Nós vimos aí projeções na Torre de Londres, execrando Bolsonaro. O mundo todo está condenando esse governo. E nós, no passado, éramos um país respeitado no mundo inteiro. Nossa imagem foi lá para o fundo do poço, viramos chacota internacional. Mas o mais grave é que nesse país pujante, rico e mais viável do planeta, as pessoas estejam morrendo, estejam passando fome, estejam sendo desenganadas, desestruturadas psicologicamente por um governo absolutamente inócuo e irresponsável. Então, o grito da população tem absolutamente fundamento e nós esperamos que esse pesadelo passe logo, porque não tem sentido pessoas inocentes morrerem por ganância desmedida de um grupo que está dominando o país. Fernando Siqueira, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Anderson, e quero levar assim, um fio de esperança para os brasileiros. É que depois de uma noite escura tem sempre um amanhã radiante, um clarão nas nossas vidas, e que esse pesadelo, embora extremamente ruim por ceifar vidas inocentes, esse pesadelo vai passar e, se Deus quiser, as pessoas vão ficar mais conscientes e saberão nas próximas eleições votar corretamente, procurando não jogar o seu voto no lixo como fizeram em 2018, votar em pessoas com capacidade, com um passado limpo, com competência para dirigir o nosso país, e aí sim ele encontrar o seu destino de um país mais viável, mais rico do nosso planeta, que a nossa população possa tornar a viver com prazer, com esperança e com vontade. Isso acho que Deus vai nos ajudar nesse ponto. Um grande abraço para você e para os ouvintes. Foi um prazer renovado falar com vocês. Conversamos aqui com o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o engenheiro e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, CREA-RJ, Luiz Antônio Cossenza. Luiz Antônio Cossenza, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer em falar novamente para esse programa, onde eu já tive várias vezes. Nesse momento tão difícil, né, que passa a engenharia com tantos acidentes, né? Então eu te agradeço aí o convite, estou à tua disposição. Cossenza, muito obrigado por você mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Cossenza, a Câmara dos Vereadores aprovou na última semana uma matéria que provocou muita polêmica. O projeto Reviver Rio é um pacote de medidas que visa incentivar a ocupação da região central do município, que já vinha se deteriorando ao longo dos últimos tempos, mas que ficou ainda mais esvaziada durante a pandemia. Ainda que a ideia seja boa, Cossenza, a proposta encaminhada pelo prefeito Eduardo Paes está muito mal amarrada. A medida mais polêmica é a tal da Operação Interligada, aquela que oferece uma série de contrapartidas para as empresas que venham a realizar obras para erguer ou reerguer imóveis no centro e na região da Lapa, entre elas a permissão de realizar construções com mais pavimentos no Leme, em Copacabana, em Ipanema e em áreas nobres da Zona Norte. Cerca de 500 imóveis, dos quais 200 na Zona Sul, poderão sofrer intervenções dentro das novas regras estabelecidas. Isso para citar apenas uma das polêmicas, Cossenza. Vocês do CREA chegaram a participar das discussões desse projeto Reviver Rio.
Qual é a opinião de vocês a respeito do texto aprovado? O Anderson, primeiro que o CREA não foi chamado para discutir esse assunto, talvez nem o Conselho dos Arquitetos, né? Eu acho que tanto a engenharia como a arquitetura, ela deveria participar das discussões. Nós não tínhamos conhecimento que ia sair esse projeto, nós não tínhamos essa ideia, e é preocupante porque, claro que a gente quer reviver o centro do Rio de Janeiro, está muito abandonado, principalmente depois da pandemia e durante a pandemia, muitas lojas fechando, é evidente que é importante isso. Mas quando você faz uma ação dessa, e em contrapartida, aumentando o gabarito de certas áreas, já com tantos problemas que a gente tem, principalmente da área de mobilidade, o transporte, será se uma ampla discussão não seria o ideal? Eu fico meio aborrecido, meio triste com isso, porque eu acho que a engenharia, junto com a arquitetura e toda a área tecnológica, é responsável por mais de 85% do PIB desse país. Não ser consultado sobre um assunto desse. E olha que a gente teve com o prefeito, né? Conversamos com ele no início, ainda já durante a pandemia, início desse ano, conversamos com ele, né? Levando algumas reivindicações. E a gente lamenta que a gente não tenha participado dessa discussão. Não participamos e agora a gente vê essa polêmica aí e a gente fica preocupado também com a questão, o que eles vão fazer com quem mora em algumas residências aí, que já são meio abandonadas, né? Será se essas pessoas vão ser tiradas de onde moram, sabe? Então é preocupante tanto o projeto Reviver do centro do Rio, como o acréscimo de andares em zonas nobres, né, da cidade, né, como a Zona Sul e inclusive a Tijuca também está nisso, né? Então, será se pensou no tumulto que vai ser aumentar mais o número de moradores em determinados bairros do Rio, que já sofre tanto com o acúmulo de automóveis, com o trânsito, com questão de saneamento? Será se isso é o melhor? Então essa discussão que tem que ser feita. Então quem mostra essa preocupação está coberto de razão. Eu acho que merecia um debate mais amplo até que esse projeto saísse do papel. E como deveria ser um projeto que atendesse a essa necessidade de se reocupar o centro do Rio, Cossenza? Revitalizar aquela região que concentra espaços históricos, verdadeiras relíquias da engenharia e da arquitetura do nosso país, mas minimizando o problema da falta de moradias populares, reduzindo a população em situação de rua que ocupa os bairros. Isso é preocupante, sim. Tem muito morador de rua naquela região do centro do Rio que dorme porque não tem para onde ir, sabe? Então isso tem que ser levado em consideração. Nós não podemos simplesmente, são seres humanos que não estão ali debaixo de uma marquise porque querem, sabe? Então nós temos que, é um problema social grande. Então o que nós vamos fazer? Vamos construir moradias? Tinha que ser um projeto não só municipal, mas municipal, estadual e inclusive federal. Isso não acontece só no Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que ter uma política de habitação para essa população mais pobre desse país, e que não são poucos, sabe? Claro que nós vamos defender sempre a revitalização do centro, vamos defender sempre a manutenção e reforma dos prédios históricos. A gente, só ver, só quem quiser, vai na Leopoldina, na estação de Barão de Mauá, aquele prédio que é um prédio histórico, abandonado, com a marquise quase caindo, e gente dormindo embaixo. Sabe? Então a gente defende essa revitalização, como a gente defende a reforma desses prédios históricos. É só você ir no centro da cidade também, que transformaram o Palácio Monroy como um estacionamento. E depois que derruba, o que você vai fazer? Então revitalizar, reformar esses prédios históricos, é claro que é importante, mas tem por trás disso uma população carente que precisa de uma residência para morar. Não é fazer o que foi feito lá em Rio das Pedras, onde que depois começa a crescer em local totalmente impróprio para habitação e que virou uma cidade. Aí vira um problema social.
Então, nós defendemos sim a reforma dos prédios históricos, mas não podemos esquecer dessa população que sofre e mora no meio, debaixo de marquises, dorme em qualquer local no centro do Rio. É evidente que a gente precisa pensar nessas pessoas também. Ainda é possível se ampliar o gabarito das construções na Zona Sul, a área mais nobre do município, para favorecer a especulação imobiliária Cossenza, sem prejudicar a região? Com certeza. Eu acho que é uma preocupação muito grande, porque quando se aumenta o gabarito, nós estamos falando em mais pessoas morando na zona nobre da cidade do Rio de Janeiro, como a Zona Sul e Zona Norte, principalmente na Tijuca, e com certeza a infraestrutura necessária vai aumentar. E o que é mais preocupante é a questão de automóveis na rua. Eu moro num bairro que no passado, eu vou comparar aí com o que eles estão fazendo, eu moro num bairro que só tinha grandes mansões e fazendas, que é Jacarepaguá. E no passado, quando você tinha uma área, era lotes, construíam casas. Hoje, com a valorização, onde tem um terreno maior, constroem prédios. E aí, onde tinha 5 carros, tem 500 carros. E como é que fica? Sem ter um planejamento urbano. Então, realmente, é muito preocupante quando a contrapartida é a especulação imobiliária. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Vamos ter problema sim em alguns bairros, tá, com esse aumento de gabarito. Para mim, isso aí teria que ser mais debatido para ver se apresentar soluções antes desse projeto sair do papel. Um outro problema típico aqui do nosso município, Cossenza, provocado justamente por essa falta de moradias populares, são as construções irregulares, em especial na região da Zona Oeste, que são dominadas pelas milícias. Vira e mexe nós vemos a notícia de prédios construídos ilegalmente desabando e provocando a morte de várias pessoas. Recentemente, inclusive, pai e filho morreram soterrados após uma construção desabar em Rio das Pedras. Como é que o CREA tem agido nesses casos das construções irregulares que se multiplicam pelo Rio, Cossenza? Vocês fiscalizam essas obras? Há uma atuação em parceria com o poder público para evitar o avanço dessas construções? O Anderson, isso foi um acontecimento lamentável, mas que já tinha previsão para isso. Nós não podemos mandar um fiscal do CREA fiscalizar obra irregular num local que nem a polícia entra. Então é uma coisa lamentável o que aconteceu e pode acontecer novamente, porque aquele local onde tem tantas construções, moram 60 mil pessoas naquela região de Rio das Pedras. Isso para falar só em Rio das Pedras. Mas a Buzema é ali próximo também. O terreno, nós fizemos um documento, a Câmara de Engenharia Civil do CREA, um documento e encaminhamos para o prefeito, dizendo a situação daqueles terrenos. Aquele terreno, para ter um solo mais firme, para ter uma construção mais firme, você tem que enterrar a estrutura dela, de um prédio ali, de no mínimo 10 metros abaixo do solo. Entendeu? A 10 metros, porque o terreno lá é um terreno próximo à lagoa, é um terreno que não é confiável para fazer uma sapata com uma casa num local onde o terreno é diferente. Lá não, lá é complicado, não é feito. Lá não é feito para ter prédios ali. E falam que a pessoa que construiu, né, que perdeu a neta, eu não estou dizendo que ele não saiba fazer, ele não sabe calcular. Então, você vê que ele fez uma casa, talvez de 2 andares, e à medida que a família foi crescendo, ele foi mais um andar, mais um andar, mais um andar. Quer dizer, ele já sofreu a pena pela construção de fazer um prédio de 4 andares sem consultar um profissional, que foi a perda da neta, sabe? Então, a gente lamenta o ocorrido, não foi uma fatalidade, ali pode acontecer novamente, porque tem prédios ali que estão sujeitos a isso, porque o terreno não é um terreno firme para construção. A Câmara Civil fez esse documento, entregou para o prefeito,
E o que a gente pede à prefeitura, sempre falamos isso, o que a gente pede à prefeitura é que ninguém vai conseguir derrubar casas todas que estão ali, onde moram ou virou uma cidade, né? Isso aí é impossível. Mas a gente entende que deve parar imediatamente o crescimento da área de construção, parar e fazer uma vistoria em todos os imóveis que tem lá, para saber quais dele que podem cair a qualquer momento, porque o terreno não é um terreno firme, sabe? E sempre falamos também que se por acaso tiver uma área livre e começar uma construção, se for um terreno que não é próprio à construção, ou é uma área de risco, e quando eu falo área de risco, não estou falando das milícias, estou falando área de risco, de encostas, por exemplo, você tem que tirar imediatamente, assim que começa a primeira construção, que depois que cresce, vira um problema social, como é Rio das Pedras. Então tem que paralisar imediatamente. E quem pode fazer isso é a prefeitura. E por isso que a gente fala, não deixe começar. E aonde já tem uma cidade como é Rio das Pedras, fazer uma vistoria em todos os imóveis que estão lá, para ver se algum já está comprometido ou não, porque a engenharia civil, Anderson, ele sinaliza quando vai ocorrer um problema, seja uma trinca, seja um estalo. Então, ela sinaliza que pode estar ocorrendo um problema. Mas nós, falando naquilo que você perguntou, nós não temos condição de mandar um fiscal lá. A gente vai chegar com o fiscal e vamos ver uma obra irregular e vamos entregar a notificação para quem? Sabe? Então é muito difícil, a gente não vai. Tem repórter, a gente falou com tantos órgãos de imprensa, de rádio, televisão, inclusive uma rádio internacional que perguntou para a gente se... Todas elas faziam a mesma pergunta, vocês foram lá antes do evento, do acontecimento, da queda? Aí eu sempre falava a mesma coisa, André. Você mandaria um repórter seu fazer uma matéria sobre obras irregulares, tirando fotos, filmando, numa área que você não sabe se você entrar lá, fazer uma reportagem sobre essa, se o teu repórter vai sair. Então, aí eles falaram, realmente você está com a razão. Então nós não temos condições, nós não temos poder de polícia, sabe? Então a gente, com certeza é um momento muito ruim que a gente vive nesse momento, com relação a esses acidentes que vêm ocorrendo, e a gente está a qualquer momento, pode ser pego de surpresa, mais um prédio, Por quê? Porque a falta de conhecimento das pessoas, o pedreiro, o mestre de obra, eles sabem fazer a obra, eles não sabem calcular se aquele terreno é igual ao que ele construiu. Então, precisa que seja procurado um profissional que estudou para isso, tá, Anderson? E há alguma alternativa pensada por vocês, uma sugestão aos gestores públicos para resolver esse drama da falta de moradia no nosso município, Cossenza? Ô Anderson, a falta de moradia, ela depende de um grande projeto de moradia popular, sabe? E isso não depende só do governo municipal, nem só do estadual, mas depende de todos eles, inclusive do federal. Um projeto de planejamento urbano, um projeto de moradia, também não adianta a gente fazer, como foi feito em governo anterior, o governo que construiu 12 mil casas em Nova Sepetiba, sem dar nenhuma infraestrutura de colégio, de saúde, de hospitais, de transporte. E aí as pessoas acabam desistindo, vão morar lá, daqui a pouco o poder paralelo toma conta. Então o que a gente pede é que haja um projeto de planejamento urbano, um projeto de moradia popular, sabe? E é por isso, as pessoas que estão lá em Rio das Pedras, não são bandidos, são cidadãos que trabalham e que precisam morar em algum local. E encontraram ali o local onde eles não precisam pagar aluguel, sabe? Então constrói suas casas, constrói e vão morar, mas está sujeito ao que aconteceu. Então a gente precisa de um planejamento urbano. O CREA está à disposição da prefeitura para discutir esse assunto,
para ajudar no que for preciso. Nós alertamos isso à Prefeitura nesse documento que nós mandamos para o prefeito. Eu acho que é isso que a gente precisa, que haja um planejamento. Agora, também não é só a Prefeitura do Rio que tem que fazer, eu acho que isso depende também muito um projeto nacional, porque isso não acontece só no Rio de Janeiro. E esses locais impróprios para moradia vão crescendo e chega um ponto que ninguém consegue mais tirar, porque vira, como eu falei anteriormente, vira um problema social em que você teria que tirar a pessoa e eles vão morar onde? Vão morar debaixo de marquise, na rua, sabe? Então é isso, é um planejamento urbano e um projeto nacional de moradia popular. Agora, Cossenza, vocês do CREA estão em uma luta inglória com uma medida que eu considero arbitrária, que é a revogação pela Câmara dos Deputados da Lei número 4.950-A, que trata do piso para a categoria dos profissionais de engenharia, colocada no bojo das discussões da medida provisória 1040 do ano de 2021, que simplifica a abertura e o funcionamento de empresas. Em um momento de pandemia, onde os profissionais de engenharia são fundamentais para o desenvolvimento do país, como é que você observa essa revogação do piso salarial para a categoria, Cossenza? Ô Anderson, nós estamos aqui numa reunião de presidente de CREA discutindo esse assunto, porque a medida provisória tem coisas boas, tem coisas que nem tanto, mas o problema foi a emenda que puseram. Teve um deputado que colocou uma emenda com 2 itens que a gente considera absurdo. Um é a questão da revogação do piso salarial, como se o piso salarial dos engenheiros e arquitetos fosse uma coisa astronômica. São 6 salários para 6 horas de trabalho. É isso que diz a lei do salário mínimo profissional. Se o deputado acha que ganhar 6 salários, em torno de R$6.000 por mês, numa profissão que talvez seja mais difícil de nível superior a se formar, se não é a mais difícil, está entre as 3 mais difíceis de se formar, que é a engenharia. Se ele acha isso muito, ele devia ter o salário também de senador dele colocado para 6 salários mínimos. E o pior disso tudo é que ele é um engenheiro que fez essa proposta, que é uma coisa absurda. A gente não está querendo aqui defender o salário, a gente não está falando do salário. Lamentavelmente, isso está ocorrendo porque o mercado está muito fechado, porque há uns 12 anos atrás dizem que ia faltar engenheiro no Brasil, que tinha que importar engenheiro da Índia, e importar da China, porque aqui ia faltar engenheiros. Agora, lamentavelmente, Anderson, no nosso judiciário, eu falei isso para o vice-presidente da República, quando ele estava no exercício da presidência, nós fomos conversar com ele, os CREA da região sudeste. Nosso judiciário, em vez de punir todo mundo que cometeu irregularidade, puniu as nossas empresas e destruiu a engenharia. E destruir a engenharia, ele destrói o país, porque uma área tecnológica como é a engenharia, a arquitetura, a química, a física, a geociência, ela é responsável por mais de 85% do PIB desse país, porque o pedreiro, o eletricista, o mecânico, eles trabalham nas grandes obras, nas obras mesmo. Então eles trabalham nos projetos de engenharia. Então esse desemprego que a gente está vendo hoje, com certeza, o nosso judiciário tem culpa quando destruiu nossas empresas. E a gente não vai defender o errado, pune todo mundo que tem que ser punido. Mas aqui puniram as empresas, o CNPJ. Sabe? Então esse deputado que fez as 2 emendas e é engenheiro, a gente lamenta, porque eu tenho certeza que ele não aguenta 5 minutos de discussão sobre esse assunto. E tem mais uma emenda que ele fez, que é mais absurda ainda, que ele coloca que até 140 kVAs na engenharia elétrica não precisa ter a RT, quer dizer, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, onde que coloca lá quem é o responsável por aquela obra. Nós estamos falando 140 kVAs, a gente está falando de um prédio de 10 andares, onde ele não precisa ter um responsável de engenharia elétrica para fazer aquela obra. Eu quero ver amanhã, se pegar fogo um prédio, porque não tinha um responsável, e morrer gente, aí é que eu quero ver o que ele vai falar. Então esse deputado, lamentavelmente, está na contramão
da engenharia, está na contramão da área tecnológica, está em contramão do país. O que a gente lamenta muito, e eu tenho dito isso, que quando o médico comete, eu sou muito amigo do Conselho dos Médicos, quando o médico comete um erro numa cirurgia, ele mata uma pessoa. A engenharia, quando comete um erro, pode matar muita gente num acidente só. Então a gente lamenta o que esse deputado fez, essas duas emendas, e nós estamos fazendo um trabalho junto aos senadores, que tem que ir para o Senado. Não contra a medida provisória, mas contra as duas emendas desse engenheiro, lamentavelmente, colocou lá. E a possibilidade de mudança desse absurdo, Cossenza? Como é que vocês do CREA têm se articulado para tentar reverter a revogação da lei? Mas o que a gente está fazendo é procurando os nossos senadores. Os senadores, cada CREA está procurando seu senador, já tem uma contestação de um senador da Bahia, né? Já entrou com uma emenda aí, projeto, para derrubar essas duas emendas, tá? E está se fazendo contato com todos os senadores, mostrando para eles, já tem uma nota que nós vamos, inclusive, nós estamos reunidos aqui fora do Rio de Janeiro, nós estamos reunidos com todos os presidentes de CREA nesse momento aqui em Cuiabá, e vai sair uma justificativa por que nós somos contra as duas emendas, e mandando para os senadores, né? O senador do Rio tem, um deles deve receber a gente a semana que vem. O Romário, a gente está tentando um contato com ele, e o outro é o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E deixando muito claro que nós não somos contra a medida provisória, nós somos contra as duas emendas. Que fazer obra sem um profissional, fazer obra sem ter a garantia de segurança é botar em risco a população, e isso a gente não pode admitir. Então nós estamos fazendo um trabalho junto aos senadores para que esses senadores derrubem as emendas, as duas emendas, que é o salário mínimo profissional e a questão das instalações elétricas. É isso que nós estamos fazendo, e estamos fazendo hoje. O documento já está pronto, depois se você quiser eu envio para você. Os documentos onde a gente justifica o motivo da nossa contrariedade em relação às duas emendas. Luiz Antônio Cossenza, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui também meu forte abraço. Ô Anderson, eu só tenho a agradecer a você, a Celeste, que são sempre muitos amigos aqui, onde eu já participei várias vezes aí ao vivo, né, do seu programa. É um programa que dá liberdade para todo mundo falar o que pensa, os ouvintes que fazem perguntas. Eu queria agradecer e dizer para a população do Rio que a gente precisa botar na consciência das pessoas que a necessidade da gente ter profissionais que estudaram para isso. Muitas pessoas acham que ele é caro, não sei o quê. Não, você quer ver, essa emenda mesmo que estão falando aí contra o salário mínimo profissional, que são R$6.000, querem derrubar para quê? Para pagar salário mínimo. Tem prefeitura que paga um salário mínimo para o engenheiro, sabe? E outros municípios aí no estado que não tem nenhum profissional. E aí você chega para uma empresa dessa aí, sabe? Pô, você não quer pagar o piso, você quer pagar quanto ao engenheiro? R$2.000, R$3.000? Quanto é que ganha o pedreiro por dia? E eu não sou contra o pedreiro, a gente precisa do pedreiro, mas ele ganha praticamente o dobro do que o engenheiro. E quem é responsável pela obra é o engenheiro, porque se acontecer alguma coisa, quem responde na área civil e criminal é o engenheiro, não é o pedreiro, sabe? Então, o que a gente pede, e eu agradeço muito esse espaço que você está dando aí para a engenharia, e me coloco à disposição a hora que vocês estiverem presencialmente, não sei se vocês estão. Eu vou todo dia para o CREA, fico lá presencialmente todo dia, e eu estarei à tua disposição aí para a gente discutir mais esse assunto e dizer claramente para vocês o que eu tenho dito para toda essa imprensa aí,
que a engenharia mal feita, ela mata muita gente num acidente só. Então, Anderson, muito obrigado, agradeço a você, a Celeste, todo sempre muito gentil aí com o CREA e estou à disposição do que você precisar. Conversamos aqui com o engenheiro e presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro, o CREA-RJ, Luiz Antônio Cossenza. E vamos terminando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos em mais uma edição do nosso Faixa Livre. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom ato para todos vocês que forem às ruas amanhã protestar contra esse governo Jair Bolsonaro. Cuidem-se, não esqueçam de usar máscara e manter o distanciamento na medida do possível. Um forte abraço a todos vocês e até segunda!